Olá, gostaria de agradecer em primeiro lugar a organização do Tecali pela oportunidade de estar realizando essa fala com vocês. Eu sou a professora Luciane Maria Cola, sou coordenadora do Laboratório de Bioquímica e Bioprocessos da Universidade de Passo Fundo. Nessa universidade eu atuo em 3 programas de pós-graduação. Esse trabalho de uso de resíduos alimentares para a produção de bioetanol está envolvido em 2 programas de pós-graduação, no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos e também no programa de pós-graduação em Agronomia. Nós vamos falar então um pouquinho sobre os nossos últimos trabalhos envolvendo o uso de resíduos alimentares para essa questão da produção de bioetanol. Primeiro, para nós podermos contextualizar, a gente pode colocar que esses altos padrões de consumo que a gente tem na sociedade atual elevam a nossa demanda industrial e toda essa questão do consumo associado à demanda e muitas vezes a falta de aproveitamento de muitos materiais ou muitos utensílios ou mesmo alimentos, que é o caso aqui em a nossa sociedade, tem levado a inúmeros impactos sobre o meio ambiente. Então nós precisamos desenvolver um contexto em que isso tudo possa ser realizado, mas ainda associado à preservação social e ambiental. A economia circular é um termo antigo, já desde 1960 se fala sobre economia circular, e ela é uma estratégia econômica que considera a aplicação de ciclos fechados de materiais e produtos, a fim que se possa diminuir o uso e o desperdício dos recursos naturais, isso indo a uma ideia contrária a um conceito de economia linear, que é aquele conceito que a gente usa as matérias-primas. Essas matérias-primas são utilizadas para a fabricação de produtos. Esses produtos têm um tempo de vida útil e depois são descartados, muitas vezes no meio ambiente, causando então os impactos ambientais que nós conhecemos. Então, num conceito de economia circular, as empresas ou a sociedade em si se torna responsável também pela geração dos resíduos e o impacto que isso vai ter no nosso meio ambiente, buscando então sempre dar um destino a esses resíduos de forma a valorá-los, e isso dentro da ideia da produção de alimentos é algo muito importante. Também estamos dentro dos conceitos de bioeconomia e biorefinarias, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. A bioeconomia é quando então se envolve tecnologias para uso inovador de recursos biológicos que possam ser renováveis, em substituição a matérias-primas fósseis na produção de alimentos, rações, materiais, produtos químicos, combustíveis e energia, promovendo então saúde, desenvolvimento sustentável, crescimento e bem-estar. Então, todas aqueles produtos que antes eram obtidos via rota química podem ser obtidos via rotas biotecnológicas, no sentido de que se possa reduzir impactos negativos das tecnologias antigas. Então esse é o contexto no qual nossa pesquisa está inserida, pois se busca o uso desses resíduos alimentares para a produção de bioetanol. No contexto do desperdício de alimentos, a gente pode colocar que somente em 2019, esses dados são já de 4 anos atrás, 931 milhões de toneladas foram geradas de resíduos alimentares. Isso representa um desperdício de 17% da produção global de alimentos. Dentre esse desperdício, 14,8% são vegetais, 12,9% grãos e 8% carnes. Mas há então também um desperdício muito grande de alimento pronto, de alimento industrializado. Então nós precisaríamos considerar aqui também todo o ônus gerado e gasto de água e gasto de energia gerado no processo de industrialização, e que depois esses alimentos de alguma forma possam ser desperdiçados. Então, além do desperdício da matéria-prima, a gente tem todo o desperdício do capital humano, do trabalho do ser humano envolvido no processo de processamento do alimento, da energia e da água. Então, reduzir o desperdício é muito importante. Quando não possível a redução do desperdício, então a gente vai ter que buscar alternativas para que esses resíduos possam ter uma finalidade maior ou melhor do que simplesmente serem descartados em aterros sanitários ou nos lixões, enfim, e de forma que não possam ser usados pelo ser humano para nada mais útil.
A sustentabilidade do sistema alimentar, ela está dentro desse conceito, né, da Organização Mundial da Saúde e também dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né? E quando a gente trabalha o uso desses resíduos alimentares para alguma finalidade, então a gente está atacando, de certa forma, alguns dos objetivos dos ODS, né? Dentre esses, o ODS 1, que é a erradicação da pobreza, o Fome Zero e a agricultura sustentável, consumo e produção responsáveis, uma ação global contra o clima, já que nesse caso, né, da nossa pesquisa nós estamos buscando a produção de biocombustíveis, a vida na água, já que se deixa, né, também de contaminar solos e águas, e também energia limpa e acessível. Nesse contexto, eu vou ir apresentando para vocês o que nós temos desenvolvido nos últimos anos. Então, nós iniciamos esse trabalho com uma revisão de literatura. Isso foi parte da dissertação de mestrado da Rafaela Devos, e o trabalho se intitulou Desafios, né, da produção de bioetanol a partir de resíduos alimentares. Fizemos uma revisão de literatura com artigos de 2017 a 2021, a Rafa defendeu em 2022, então foram 83 artigos selecionados de 380, e aqui a gente encontra então uma nuvem de palavras que é bastante comum em trabalhos bibliométricos e de revisão sistemática, onde a gente coloca o bioetanol aqui como uma das possibilidades para, né, a utilização de resíduos alimentares. Também há um cluster aqui relacionado a toda a questão de biocombustíveis, né, de resíduos ou de diferentes matérias-primas, e aparece aqui um outro cluster relacionado, né, à produção de biocombustíveis de terceira geração, principalmente, já que aparecem as microalgas aqui como matérias-primas. Então, palavras-chave como sustentabilidade, digestão anaeróbica, né, porque esses resíduos podem ser utilizados também para a produção de biogás, acabam surgindo num trabalho como esse. Valorização, toda a questão dos pré-tratamentos necessários para o tratamento das biomassas também é algo que surge aqui. As principais conclusões desse trabalho e que orientaram de certa forma o nosso início de trabalho é que há muitos estudos envolvendo o uso de resíduos de forma individual para a produção de bioetanol, mas quando a gente fala na mistura de resíduos, que é o que seria necessário para a implantação de uma planta de produção de bioetanol, se nós vamos falar de resíduos, sempre que a gente fala no meio industrial ou no escalonamento de um processo para as atividades industriais, a gente tem que pensar em fornecimento constante de matéria-prima, né? Então nós não vamos poder utilizar um único resíduo como matéria-prima para uma planta de produção de bioetanol de resíduos. Então não pode ser só um resíduo de fruta de mamão, por exemplo. Nós vamos ter que buscar diferentes resíduos e, portanto, os processos ou as condições operacionais começam a ficar mais difíceis, já que toda a parte de hidrólise proposta aqui para essas biomassas é uma hidrólise enzimática. Então nós observamos com esse trabalho, a conclusão do estudo foi que havia então uma falta de estudos envolvendo o mix de resíduos para a produção de bioetanol. E que talvez, né, um indicativo houvesse aqui de que um dos principais desafios fosse, então, o estudo de pré-tratamentos, já que essas matérias-primas são matérias-primas de matrizes diversas. Eu falei que o trabalho também envolvia o conceito de biorefinarias, né? Então, biorefinarias é quando se utiliza todas as possibilidades para a geração de produtos a partir de uma matéria-prima. Então, a gente conhece as refinarias de petróleo e dentro da área de alimentos ou dentro da área de biocombustíveis, a gente vai ter as refinarias de alimentos. Então, isso é comum se a gente for pensar numa matéria-prima como a soja, o quanto se pode retirar, né, de produtos a partir do processamento do soja, né? E esse mesmo conceito ele se aplica à questão dos biocombustíveis. Então, a partir de uma matéria-prima, né, o que se pode fazer, né? E aí aqui a gente traz sempre algo relevante, que é sempre mais caro a gente propor uma matéria-prima. Por exemplo, hoje a nossa matriz industrial de bioetanol ela está baseada ainda em cana-de-açúcar e milho, né? Então é evidente que a proposição de matérias-primas diferentes dessa sempre vai ter um custo superior por enquanto,
né? Porque essas matérias-primas aqui já estão na cadeia de biorefinaria, né? Isso significa que não se produz só o bioetanol a partir dessas matérias-primas, e sim há uma cadeia de reaproveitamento de tudo que há proveniente dessas matérias-primas. Em relação às matérias-primas, elas podem ser classificadas como matérias-primas de primeira geração, então aqui a gente tem a cana-de-açúcar, o milho, matérias-primas de segunda geração, onde entra os materiais lignocelulósicos, aqui entraria o bagaço da cana-de-açúcar, mas também, né, muitos resíduos alimentares entram como matérias-primas de segunda geração. Uma característica do uso de resíduos alimentares é que eles se enquadram em matérias-primas de primeira e segunda geração. Então, a gente vai ter um mix de matérias-primas de primeira e segunda geração. Primeira geração, então, é quando a gente tem a conversão mais simples dos açúcares para a posterior produção de bioetanol. E os materiais ou as matérias-primas de segunda geração envolvem uma necessidade maior de pré-tratamentos, né? Então, eu já vou explicar na sequência o que seriam esses pré-tratamentos e quando eles são necessários. Os biocombustíveis, então, de terceira geração são os oriundos de microalgas e algas, e de quarta geração quando envolve, então, alguma modificação genética, né, desses micro-organismos para que eles possam ser utilizados para a produção de biocombustíveis. Aqui a gente tem também, né, esse fluxograma que é baseado num artigo científico, né, e ele mostra então as biomassas de primeira, segunda e terceira geração. Aqui aparecem as algas, aqui aparecem os lignocelulolíticos, e aí fica claro então o que aqui? As diferenças de processo principalmente, né? Então matérias-primas de primeira geração, como a cana-de-açúcar ou mesmo sucos de frutas ou aqui envolve resíduos alimentares, porque se nós formos pensar no suco de fruta, ele tem açúcares simples. Então, em termos de tecnologia, a gente pode extrair o suco de fruta e ir direto para o processo fermentativo, né? Porque ele contém açúcares simples. Então, como matérias-primas aqui de primeira geração, dentro dessa primeira classificação, a gente tem a cana-de-açúcar, né? O açúcar de beterraba e o açúcar do sorgo doce, né? E dentro do bioetanol de primeira geração, ainda a gente tem os cereais, né? Os amiláceos. Só que aí envolve uma etapa de processo a mais, que é a hidrólise, né, desse amido para que ele possa ser transformado em açúcares redutores e ir para a fermentação para a produção de bioetanol. Os materiais de segunda geração, né, os lignocelulósicos, e isso compreende também algumas paredes celulares de vegetais, então alguns resíduos alimentares se enquadram aqui também, vão necessitar de algum tipo de pré-tratamento, para que se possa liberar a celulose e a hemicelulose das frações de lignina. E posteriormente envolve também algumas dificuldades de processo, porque a partir da hidrólise de hemicelulose são geradas também pentoses. Então há alguma dificuldade relacionada ao uso de micro-organismos fermentadores de pentose, mas se pode chegar também à produção de bioetanol. E quando se utiliza microalgas, nós temos alguns trabalhos com bioetanol a partir de microalgas também. Seu objetivo, então, é o acúmulo de um polissacarídeo muito semelhante ao amido, né, nas paredes celulares dessas microalgas, para que esse amido, então, possa, em termos de processo, se assemelhar muito, né, dependendo da microalga, ao bioetanol também de primeira geração, quando se faz hidrólise de amido. Só que algumas microalgas têm paredes de celulares mais difíceis de ser atacadas, então às vezes a hidrólise de microalgas envolverá anteriormente um pré-tratamento. Então, em termos de processo, a geração de bioetanol a partir de microalgas ou algas também é um misto entre os processos de produção de bioetanol de cereais e de matérias-primas de segunda geração. As principais diferenças já foram colocadas no slide anterior, mas aqui a gente tem um pouquinho mais, né, do bioetanol de primeira geração. Então aqui eu tenho açúcares simples, preciso fazer a extração, clarificação e fazer a fermentação dos açúcares fermentáveis para gerar bioetanol. E quando se tem amido como matéria-prima de estoque, né, como carboidrato de estoque no material, na matéria-prima, vai ser necessário fazer uma liquefação, uma sacarificação, aqui se usa enzimas, para que depois se possa fazer o processo fermentativo a partir das leveduras para a produção de bioetanol. Em relação à composição química das biomassas de primeira geração, então aqui a gente tem um exemplo da quantidade de açúcares simples envolvidos e aqui de amido envolvido em cada uma dessas matérias-primas, mostrando o grande potencial que há na produção de bioetanol a partir dessas fontes, né? Aqui a gente pode conversar também no sentido de que muitos desses cereais, eles são
commodities, né? Então são usados na alimentação humana, então sempre se questiona um pouco levar esses materiais para a produção de bioetanol. Então há uma discussão bastante grande em relação à competição de alimentos, né, e a produção de energia a partir desses materiais. Em relação à hidrólise das frações amiláceas, quando a gente está falando de etanol de primeira geração, nós vamos precisar de enzimas. Essas enzimas são principalmente enzimas amiláceas, então a gente tem aqui a alfa e a beta-amilases. A alfa-amilase geralmente é utilizada de origem microbiana, a beta-amilase somente é produzida a partir da germinação de cereais, a exemplo da maltagem da cevada, do trigo, enfim, né? Mas industrialmente, se vai produzir bioetanol, nós vamos utilizar a alfa-amilase microbiana e a amiloglicosidase fúngica. E elas têm diferenças em relação à forma como elas atuam. A alfa-amilase é uma endoenzima, atua sempre nas ligações glicosídicas alfa-1,4. A beta-amilase é uma exoenzima, então ela trabalha a partir das extremidades não redutoras das frações de amilose e amilopectina, quebrando sempre a molécula 2 a 2, né, com 2 monossacarídeos, então formando maltose em beta, né? E a amiloglicosidase é uma exoenzima, atua em ligações alfa-1,4, alfa-1,6 e alfa-1,3. E claro, para compreender bem isso, a gente precisa ir bastante a fundo na questão da química da molécula, né? Bom, mas nem sempre, então, o resíduo alimentar ele vai ter açúcares simples ou amido, né? Por outras vezes, ele vai conter também celulose, hemicelulose e lignina, e aí haverá a necessidade de um pré-tratamento desse material anterior ao processo de hidrólise, né, com enzimas para posterior se realizar a fermentação. Esse trabalho, a gente foi coautor, né, e ele falava sobre pré-tratamentos usados para biomassas microalgais, mas o conceito é o mesmo para outros tipos de biomassas ou matérias-primas. E ele trabalha em cima, então, da matriz lignocelulolítica. A matriz lignocelulolítica ela é o que compõe, né, a celulose e os seus compostos. Então, dentro dessa matriz lignocelulose, a gente tem o carboidrato principal, que é a celulose, formada por glicose. Então, é esse o composto polissacarídeo que nós temos interesse, mas ele não vem sozinho como vem o amido. Cada um desses monossacarídeos aqui também é glicose, só que são glicoses unidas em ligações beta, não alfa como no amido. Então, a dificuldade aqui é a gente liberar essa matriz lignocelulolítica, essa matriz celulose da lignina e da hemicelulose. Então, aqui nessa imagem, o que é preto é celulose, o que é azul é hemicelulose, o que é vermelho é lignina, e a gente tem aqui representado também as regiões amorfas e as regiões cristalinas da celulose. Onde houver cristalinidade está retinho aqui, e significa que essa matriz está mais intrinsecamente ligada através de pontes de hidrogênio. E a gente precisa liberar, então, primeiramente liberar essa estrutura da lignina e da hemicelulose, e também diminuir um tanto a cristalinidade para que a gente possa utilizar essa matriz, né, liberar essa matriz para ser utilizada por enzimas, para então essas enzimas atuarem e liberarem os açúcares que irão para a fermentação. Aqui é mais uma imagem mostrando a matriz lignocelulolítica, então novamente a lignina, a celulose é essa em laranja e a hemicelulose é o que está no entorno aqui desse material. Há algumas possibilidades, né, de pré-tratamentos indicados na literatura. Uma delas é o tratamento com vapor saturado, né, a temperaturas entre 160 e 240 graus Celsius, entre 2 e 30 minutos, então que promove uma desorganização, liberando a celulose da hemicelulose e da lignina. Outra possibilidade de pré-tratamento, que às vezes a gente usa no laboratório, é o uso de ultrassom, né? Então, seja banho ultrassônico ou sondas ultrassônicas. O ultrassom gera bolhas, né? Gera uma cavitação que gera bolhas de pequeno tamanho, e essas bolhas, então, entram nessa matriz. O ultrassom ele pode ser usado como pré-tratamento ou em conjunto na hidrólise, aumentando a atividade enzimática, mas tudo isso precisa ser estudado para cada tipo de possibilidade. Mas é uma possibilidade, então, para que se possa fazer os pré-tratamentos. Liberada a celulose, né, da lignina e da hemicelulose, então a gente tem um polímero, e esse polímero é formado por glicose, unidas através de ligações beta-1,4. Aqui a gente tem a hemicelulose, então a hemicelulose é um heteropolissacarídeo, então na estrutura da hemicelulose a gente tem diferentes monossacarídeos. E dentre esses, alguns são
pentoses. E isso traz dificuldades para os processos fermentativos posteriores, pois nem sempre a levedura que é utilizada no processo fermentativo, se for a Saccharomyces cerevisiae convencional, ela não vai ser capaz de hidrolisar ou de metabolizar a pentose para a produção de bioetanol, mas existem micro-organismos já modificados para essa finalidade. Essa seria a estrutura da lignina, então é uma estrutura de fenilpropano, então por isso que a gente precisa eliminar essa estrutura, esse material das frações lignocelulolíticas, e no contexto das biorrefinarias buscar uma aplicação para isso. Então tem se falado das propriedades antimicrobianas que esses materiais semi-hidrolisados possam ter, e isso pode ser uma possibilidade, né, para que se valore ainda mais essas frações lignocelulolíticas, mas isso aqui não pode ser fermentado para a produção de bioetanol. A hidrólise das frações celulolíticas, ela vai depender do complexo celulolítico. Então, há micro-organismos que são produtores de enzimas celulolíticas, assim como no caso das amilases, não é uma amilase só. A gente viu que havia a alfa-amilase, a beta-amilase e a amiloglicosidase, e aqui, da mesma forma, nós teremos as enzimas que atuam sobre a celulose. Então, a primeira delas é a endoglucanase. A endoglucanase é uma endoenzima, atua no interior da cadeia da celulose, quebrando ligações beta-1,4. A hexoglucanase atua de fora para dentro na cadeia da celulose, liberando sempre celobiose, que é o disacarídeo, e a partir da celobiose formada, então a beta-glicosidase atua quebrando a ligação beta-1,4 da celobiose, que é o disacarídeo, formando glicose. Então é um conjunto de enzimas que precisam ser usadas em conjunto, como o próprio nome diz, para que a gente possa ter hidrólise total de uma fração celulolítica. Usar só uma delas não é interessante, então uma das questões de pesquisa preementes assim, é a gente encontrar micro-organismos que produzam em equilíbrio as 3 endoglucanases juntas e não uma só em maior quantidade. Aqui só explica um pouquinho melhor, né, as classificações dessas 3 enzimas, né, e os produtos dela e também os principais micro-organismos produtores. Então, primeiro a endoglucanase, como eu tinha explicado anteriormente, depois a hexoglucanase, né, então vejamos que são fungos normalmente que são produtores dessas enzimas, e depois a 1,4 beta-glicosidase, que é a que quebra a celobiose formando glicose. A lignina, ela pode ser hidrolisada, né? Então, se ela for removida via pré-tratamentos, ela pode ser hidrolisada também por enzimas, né, que são produzidas por micro-organismos chamados fungos da podridão branca, da podridão parda e da podridão mole, que são basidiumicetos, e as enzimas que eles produzem que fazem essa atividade hidrolítica são lacases, peroxidases e fenolases. E são muito interessantes essas enzimas porque elas são muito utilizadas em processos de biorremediação para hidrólise de inúmeros materiais. Então essa é uma possibilidade aí de aproveitamento dessas frações de lignina. Vou mostrar um pouquinho dos nossos trabalhos. Então esse é um deles, foi um trabalho de doutorado da Danúbia Favaretto, sob orientação minha, do Vandré e da professora Ellen Treichel, da Federal da Fronteira Sul. Então aqui nós utilizamos resíduos de frutas, né, para a produção de bioetanol, utilizamos maçãs, manga, mamão e bananas, então sempre resíduos, né, e aí a primeira coisa que nós fazíamos é misturar isso com água numa fração 50% para proceder aos trabalhos de hidrólise. Usamos inúmeras enzimas comerciais aqui, todos esses são nomes comerciais, mas então usamos pectinases, essas 3 primeiras são pectinases, né? Então a Pectinex Ultra SPL é uma poligalacturonase, aí tinha mais 2 pectinases, né, que são pectinas liases, depois eu vou explicar qual a diferença de cada uma. Usamos também a Pectinex Ultra Clear, outra poligalacturonase. Então, entre as pectinases, né, pectina é um polímero também, é um carboidrato, muito presente em albedo de laranja, né, presente nas frutas como um cimento entre as células, ele une as células no material vegetal e é muito comum em frutas, né, tanto que na indústria de alimentos a pectina é um ingrediente para a fabricação de geleias, ela é um carboidrato que forma gel. Aqui nessa estrutura a gente tem os açúcares, né, os monossacarídeos, são galactoses, que podem ter a sua fração álcool esterificada, né, com CH3,
Então aqui essa estrutura ela representa o açúcar, né, o ácido carboxílico, e se tiver esse quadradinho aqui é uma metila. Então as enzimas elas atuam de forma diferente. Então a pectina liase ela atua sempre que a gente tem ligações glicosídicas entre dois açúcares que estão esterificados, e isso está representado pelos quadradinhos. A pectina metilesterase ela retira o grupo metílico, né, que é esse quadradinho que está aqui, que é o CH3. Então aqui eu tenho C dupla O, C dupla O, OCH3, então ela retira o grupo metílico, né, e a poligalactoronase, então depois que a pectina metilesterase atua, ela atua quebrando, né, vejamos que aqui ela só está atuando entre açúcares que têm o grupamento carboxílico não esterificado com o grupo metila. Então cada enzima tem um sítio ativo de atuação. Essa imagem mostra novamente, né, esse desenho, né, mas agora com as estruturas, né? Então aqui está o grupo carboxílico metoxilado com o CH3, né? Então a pectina liase consegue quebrar aqui, a pectina metilesterase ela consegue eliminar, né, o grupo metil daqui para cá, e a poligalactoronase atua então nesse material que não tem grupo metil, né? Então liberando açúcares livres que podem ser fermentados. Também usamos nesse trabalho amilases, né, glicoamilases, endo-beta-glucanases. Então usamos amilases, pectinases e celulases. E aqui a gente mostra então o que aconteceu. Nós temos aqui os graus, as velocidades de hidrólise para cada matéria-prima individualmente com todas as diferentes enzimas. Então, mostrando que houve atividade de redução, né, houve né, a formação de açúcares redutores ao longo do tempo. Só que, claro, a formação de açúcares redutores ela é sempre maior no tempo inicial, que é onde a gente tem as maiores concentrações de substrato. Então, em 30 minutos, a gente tinha sempre as maiores velocidades de hidrólise dos polissacarídeos presentes, né, nessas matrizes. Aqui é para o caso da banana, aqui da maçã, aqui da manga e aqui do mamão. Depois de nós estudarmos a hidrólise individual de cada matéria-prima com cada uma das enzimas, nós estudamos as enzimas em conjunto. Então aqui mostrando as velocidades de hidrólise durante 180 minutos para cada uma das matérias-primas. Então, novamente, maiores velocidades de hidrólise nos tempos iniciais. Com isso, né, nós utilizamos essas enzimas em conjunto para realizar a hidrólise, e aqui a gente está mostrando a formação de açúcares redutores para cada uma das matérias-primas, e vejamos que tem duas cores aqui na coluna, e a cor mais clarinha era a quantidade de açúcares redutores iniciais antes da hidrólise, né? Então, quer dizer que essas matérias-primas já têm um açúcar simples, e isso caracteriza elas como matéria-prima de primeira geração, e elas também podem ter, né, amido ou outros carboidratos, e isso caracteriza elas também, né, como primeira e segunda geração, essas matérias-primas. E aqui a gente chega então na tabela principal do artigo, mostrando as quantidades de açúcares redutores iniciais e pós-processo fermentativo, a geração de etanol e os rendimentos de açúcar em produto sendo etanol formados, né, nesse trabalho. Fizemos uma segunda dissertação de mestrado, né, aí com uma diversidade maior de matérias-primas. Isso foi da engenheira de alimentos Letícia Bender, agora ela é doutoranda em agronomia. Ela usou diferentes resíduos alimentares. Esse trabalho foi feito junto à indústria. Então usamos batatas, né, diferentes tipos de batatas, pão, massa alimentícia, biscoitos, batata pré-frita, assim como resíduos de frutas. Novamente aqui estudamos bananas, maçãs e mamões. Secávamos esse material, foi uma diferença do trabalho anterior para esse. Aqui a gente usou sempre base seca para padronizar os ensaios. Então a gente preparava o meio sempre com uma quantidade de 5% em massa-volume, uma carga de sólidos compatível com uma carga de sólidos de 20 a 30% se nós estivéssemos usando material úmido, né? Realizávamos 2 tipos de pré-tratamento, a gelatinização e o uso de ultrassom. Depois realizávamos a hidrólise por 3 a 6 horas com diferentes enzimas. Esse é o primeiro passo.
Definidas as enzimas que atuavam sobre cada grupo de matérias-primas, nós formamos blends, né? Porque a nossa ideia sempre foi usar resíduos em conjunto, então usamos blends de batatas, as 3 batatas juntas, os blends de produtos industrializados e os blends de frutas, e propusemos então os processos, né, até a geração de etanol. Esse é o Graphical Abstract, ele contém alguns resultados, né, mas o objetivo total do projeto era a proposição desses blends, a realização das hidrólises e das fermentações e também a caracterização dos resíduos, né, desse processo para uso em ração animal. Aqui eu já trago os blends, então depois de nós caracterizarmos quais enzimas atuavam sobre cada tipo de matéria-prima, a gente juntou as matérias-primas em função dessas enzimas. Então a gente fez um blend de batatas, onde usamos alfa-amilase e amiloglucosidase, um blend de produtos processados, também a alfa-amilase e amiloglucosidase, e um blend de frutas, onde usamos enzimas amilolíticas, a pectinase e a celulase. Para cada um desses blends, a gente chegou em eficiências de hidrólise nas 3 horas, né, de processo, de 80%, em torno de 100% para os produtos industrializados e um pouco mais baixo para os produtos de frutas, para as matérias-primas maçã, banana e mamão, porque a quantidade de materiais para serem hidrolizados aqui já era menor, porque a gente viu até no artigo anterior que já tem uma grande quantidade de açúcares livres nesse material. E aqui a gente tem a tabela principal do trabalho, mostrando as eficiências, né, que nós obtivemos no processo fermentativo, então eficiências de até 83, 78, 85, né, por cento durante o processo de fermentação. Aqui a gente incluiu um ensaio a mais, então o WPS, o BNCP e o ABP representam os blends, né, de batata, de produtos industrializados de frutas, mas a gente colocou como suplementação biomassa de microalgas, né, para fornecer alguns aminoácidos essenciais durante o processo fermentativo, e isso foi bastante relevante. A gente pode ver que só nesse primeiro aqui aumentou de 62% para 85% a eficiência de fermentação. E não é porque esse material, essa biomassa que a gente está colocando, está fornecendo carboidratos, ela está fornecendo micronutrientes, principalmente, que auxiliam a levedura. Dificuldades aqui, então, a gente precisa lembrar que as enzimas são específicas por seus substratos, elas atuam em pHs e temperaturas ótimas, elas sofrem desnaturação em situações extremas de processo e podem ser inibidas pelo produto. As enzimas, elas compreendem um custo de em torno de 15% do processo. Então, algumas questões de pesquisa aqui são a produção de enzimas homemade, a gente tem um trabalho sobre isso também, produção de enzimas que a gente não dependa de enzimas comerciais, a otimização de enzimas e também micro-organismos, e a gente estudar de fato quais são os processos ou como deverão ser os processos, se a gente precisa usar enzimas em conjunto para que uma também não atrapalhe a outra. Esse trabalho aqui também foi um trabalho de revisão de literatura, né? E esse trabalho a gente objetivou falar sobre os processos de produção de bioetanol. Quem quiser pode aprofundar um pouquinho, eu vou dar uma pincelada nele somente. E os métodos de produção de bioetanol que a gente revisou, então, são a sacarificação e fermentação simultânea, a sacarificação e fermentação em separado, a sacarificação simultânea e cofermentação e os bioprocessos consolidados. Então, é a forma como a gente pode conduzir um processo, um desenho de processo até chegar no bioetanol, né? Então, na sacarificação e fermentação em separado, é o processo mais convencional que existe, a gente consegue manter as condições operacionais de hidrólise no ótimo das enzimas. Porque se a gente faz a sacarificação e fermentação juntas, a gente precisa colocar as temperaturas acessíveis a enzimas e micro-organismos, e não são as mesmas. Normalmente as condições de temperatura de hidrólise são maiores, né, do que as temperaturas de fermentação. Então, se a gente leva as temperaturas do processo para as temperaturas do micro-organismo, a gente vai estar diminuindo a velocidade das enzimas e levando a processos mais longos em termos de tempo, né? Então, a vantagem desse processo aqui é que eu consigo manter tudo no ótimo, eu uso reatores separados, isso aumenta custo para as operações, né? E se usa altas cargas de enzimas e baixa carga de sólido para aumentar as produtividades. Na sacarificação e fermentação simultânea,
O objetivo é fazer hidrólise e fermentação ao mesmo tempo, então eu tenho que colocar enzima e micro-organismo tudo junto dentro do reator. Vou usar um reator único, então eu tenho menor custo em relação a isso. Resolve problemas de inibição pelo substrato, porque à medida que as enzimas vão hidrolisando, as leveduras já vão utilizando esses açúcares livres para a produção de bioetanol. No entanto, né, há diferentes pHs e temperaturas de processo e isso precisa ser otimizado, né, e as leveduras podem ter baixa resistência ao etanol, então muitas vezes eu preciso usar enzimas engenheiradas para essa finalidade. Na sacarificação simultânea e cofermentação, necessita o uso de micro-organismos que metabolizem xilose, por isso chama cofermentação. Então não se usa somente as leveduras da produção de bioetanol, pode-se usar outras, né? Ou pode-se usar micro-organismos engenheirados aqui. Elimina inibidores, no entanto tem alto custo, baixos rendimentos para esse tipo de processo. E os bioprocessos consolidados são aqueles que se faz produção de enzima, hidrólise, fermentação, sequenciais, utilizando um ou vários micro-organismos. São processos que têm sido propostos para que a gente possa eliminar essa etapa de uso de enzimas comerciais, no entanto são processos que não estão totalmente delineados ainda e podem variar muito em função do tipo de matérias-primas e micro-organismos usados. Se tem indicado baixas produtividades e o consumo das fontes de açúcares, já que a gente coloca micro-organismos para a produção de enzima e para fermentação juntos, às vezes os açúcares redutores que deveriam ser levados a etanol vão ser utilizados para crescimento dos micro-organismos presentes no processo. As principais conclusões, então, aqui se tem um elevado potencial de exploração de diferentes matérias-primas, de diferentes tipos de condução do processo e desenhos de processo. Há um alinhamento quando se usa essas matérias-primas residuais com as necessidades de preservação do meio ambiente, né, com os objetivos de desenvolvimento sustentável e as demandas de sustentabilidade. Há necessidade de conhecimento de cada matéria-prima, há necessidade de estudo de fermentações multiresíduo, há necessidade de estudo de hidrólises multienzimáticas, e é isso que a gente propõe nos nossos trabalhos, sempre usar enzimas em conjunto. Há necessidade também de seleção, screening de novos micro-organismos, a gente também trabalha um pouquinho nisso. Pode-se propor produção de enzimas homemade para redução de custos, e outra linha que a gente está entrando agora são os estudos de análise de ciclo de vida. Então nós já temos 2 dissertações de mestrado realizadas com análise de ciclo de vida para a produção de bioetanol. Os artigos, né, estão enviados para as revistas, por isso a gente não trouxe nesse momento aqui, também não daria tempo, mas é sempre importante a gente fazer análise de ciclo de vida para ver todas as entradas, todas as saídas e quais os impactos ambientais gerados também pelos bioprocessos. Porque às vezes a gente acha que só porque a gente está usando um resíduo como matéria-prima ou porque tem o nome bio que esses processos não têm impactos ambientais, e eles também podem ter. Por isso estudos de análise de ciclo de vida são essenciais. Esse é um dos nossos últimos artigos, agora de 2024, indo naquela tendência que a gente falou de produção de enzimas homemade. Então aqui a gente isolou micro-organismos de frutas, verificamos que as principais cepas eram de Bacillus velescensis, um micro-organismo muito interessante que tem inúmeros tipos de aplicações, e a gente produziu em fermentação submersa, então celulases e amilases ao mesmo tempo através desse micro-organismo, e quem tiver interesse pode buscar o artigo para verificar esses resultados. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Vou ficar no tempo, né, que me foi dado para essa apresentação. Eu trago que esse trabalho é um trabalho conjunto, né, de muitos. Então aqui é o Laboratório de Bioquímica e Bioprocesso, nós somos hoje 2 docentes, eu e o professor Alan Hempel, que se formou no Labio, né, ele fez TCC, mestrado e doutorado no Labio, hoje é nosso colega e também pós-doutorando, né? Temos dois pós-doutorandos, 2 docentes, 5 doutorandos, 8 mestrandos, 5 bolsistas de iniciação científica envolvidos aí nessas temáticas todas, não somente da produção de bioetanol, mas outras, e vários agregados, né, que são orientados às vezes de outros colegas, mas com os quais a gente tem trabalhos em conjunto. Aqui eu deixo meu e-mail, o meu Instagram também,
Fico à disposição se quiserem tirar alguma dúvida, e fico muito grata então pela oportunidade de poder estar apresentando, né, o nosso trabalho para vocês. Um ótimo evento e tudo de bom. Até já!